Fala, bisurados, estou aqui com mais um vídeo para vocês, tá? Hoje é sobre a lei de drogas, tá? E a lei do crime de tortura, tá bom? Esse é um vídeo também destinado ao concurso da Polícia Militar do Mato Grosso, tá? Que vai acontecer agora final de semana, né? Domingo, salvo engano, né? Dia 20. E é o último vídeo dessa série aí que eu tô trazendo sobre a Polícia Militar do Mato Grosso, tá? Tentei gravar o máximo de vídeos possíveis, tá bom? Então se você está assistindo isso aqui, que veio aqui, né, no canal, especificamente para ver os vídeos sobre a Polícia Militar do Mato Grosso, dá uma olhada. Eu criei uma seção aqui no canal, uma playlist só com os vídeos que eu gravei especialmente para a Polícia Militar do Mato Grosso, tá? Confesso que eu fiquei sabendo desse concurso meio tarde, então não deu para falar sobre tudo que pode cair na prova, tá? Mas eu trouxe alguns assuntos principais, tá bom? E esse vídeo aqui é um pedido também especial de um seguidor do canal aí. Então eu vou fazer esse último vídeo dessa sessão aí, tá? Espero que todos os vídeos que eu gravei até aqui tenham sido de alguma forma proveitosos para vocês aí, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Novamente, o material que vai surgir, né, que vai ser originado aqui desse vídeo, ele vai estar disponível num link aqui na descrição do vídeo, tá? No canal do Telegram. Então você vai lá no Telegram, no grupo, pega esse material e dá uma lida nele, tá? Todas as anotações que eu vou fazer aqui vão para esse canal lá, para o grupo do Telegram. Você consegue acessar lá o material, certinho? Então vamos lá. Tá aí a capa, tá? Minha apresentação, né? Bom, sem mais delongas aí, vamos para a primeira questão, né? A primeira questão é banca full mark, tá? Concurso para escrivão de polícia. A lei antidrogas, de cunho mais preventivo, ao contrário das substituídas, né? Que são as leis que foram substituídas pela lei 11.343, uma vez que essa está mais focada na prevenção das drogas, substantivo que substitui a expressão substâncias entorpecentes. Trouxe um novo conceito sobre o tratamento a ser ministrado pelo Estado ao usuário e ao combate ao traficante, tá? Então, diante disso, é correto afirmar que a apreensão, tá? Letra A ali, ó, a apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos na lei de drogas, né, será comunicada pela autoridade policial da Polícia Judiciária, né, responsável pela investigação ao juízo competente. Beleza, tem que ser comunicado mesmo, tá? Qualquer apreensão de objeto, de utensílio, de maquinário, a gente vê muito tráfico aí, o pessoal usa embarcação, né? Ou, por exemplo, por avião, né? Então, apreender o carro ali, essa apreensão ela tem que ser comunicada ao juízo competente, ou seja, a autoridade policial, né? O policial, né? O delegado de polícia, ele tem que fazer uma comunicação para o juiz dizendo: ó, seu juiz, aqui eu tenho um objeto que foi apreendido nessa batida aqui, né? Apreendido nessa operação aqui contra o tráfico de drogas, tá certo? Só que essa questão aqui, ela tá errada por um ponto, ó, porque ela fala que essa comunicação, né, vai ocorrer só na conclusão do inquérito, mas não é na conclusão do inquérito, tá, pessoal? Não é na conclusão do inquérito. Essa comunicação, ela tem que ser imediata. Imediata, tá? É uma comunicação imediata. Isso aqui vocês vão encontrar lá no artigo... Lá no artigo 61, tá? 61 da lei de drogas, tá? Qual que é a lei de drogas? A lei 11.343 de 2006, tá bom? Então lá nesse artigo vocês vão encontrar essa disposição, exatamente o que está escrito aqui, tá? Mas lá no finalzinho a gente substitui essa expressão quando a conclusão do inquérito por imediatamente, tá? Imediatamente. Então tem que ser feito imediato, tá? Então por isso que a alternativa está errada. A próxima, a infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação depende exclusivamente de autorização judicial, mediante representação da autoridade policial, o titular, que é o titular do inquérito, né? Independente do Ministério Público ser ouvido ou não, tá? Aqui também tá errado, tá, pessoal? Tá errado por quê? Porque não é independente do Ministério Público ser ouvido ou não. O MP tem que ser ouvido sim, tá?
ele tem que ser ouvido. Beleza? Isso aqui tá lá no artigo 53, tá? Da lei. Artigo 53 da lei. Beleza? Meu 5 aqui saiu um horror, né? Artigo 53 da lei, tá? Aqui vocês têm que partir da seguinte premissa. O Ministério Público, ele vai atuar como um fiscal da lei, tá, pessoal? É um fiscal da lei, tá? Então ele precisa sim ser ouvido, tá bom? A atividade de infiltração de agentes, né, em alguma operação de contra tráfico de drogas, ela é permitida pela legislação, tá? Ela depende de autorização judicial, ou seja, o juiz tem que autorizar essa infiltração, tá? Mas desde que ouvido o Ministério Público. Então, por exemplo, se o Ministério Público for ouvido e não concordar com essa infiltração, o juiz não vai conceder a infiltração, tá? O juiz não vai autorizar essa infiltração, tá? Porque o Ministério Público funciona, nesses casos aqui, como um fiscal da lei, tá bom? Ele vai funcionar como um fiscal da lei. Até porque eventual crime que vai ocorrer, que vai ser apurado nessa infiltração, vai ser destinado ao Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja, é ele que vai oferecer a denúncia. Então, se durante essa infiltração de agentes ali na operação de tráfico de drogas, né, ocorrer a verificação de algum crime, algum delito, tá? Quando o inquérito policial for relatado, for fechado ali, vai ser encaminhado para o Ministério Público poder oferecer ação penal, tá? Então nada mais justo também, né, de que ele seja ouvido antes dessa infiltração, ou seja, tem que ser, o Ministério Público tem que ser ouvido antes dessa autorização, tá? Então a infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação depende exclusivamente da autorização judicial, beleza. Mediante representação da autoridade policial, beleza. Mas o MP tem que ser ouvido, tá? Ele tem que ser ouvido. É a disposição lá do artigo 53 da Lei de Drogas, tá? C. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação criminal e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá sua pena reduzida. Essa aqui é a nossa alternativa, tá? Alternativa C, a alternativa correta. Beleza? Isso aqui é a disposição lá do artigo 41 da lei. Tá? Artigo 41 da lei. É exatamente o que está escrito lá no artigo. E isso aqui é o caso de colaboração premiada. Tá, pessoal? É a colaboração premiada. É o famoso caso de colaboração premiada da Lei de Drogas, tá? Então aquele indiciado, acusado, que colaborar, que ajudar nas investigações ali com alguma informação relevante, né? Que ajude a prender os outros ou a recuperar algum produto de crime, né? Ele vai ter a sua pena reduzida lá no final da condenação, tá? É a colaboração premiada. A D está errada por quê? Tratando-se de conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juiz competente, tá? Aqui é o seguinte, você tem que entender duas informações. O que diz o artigo 28, tá? O artigo 28 é aquele artigo do consumo pessoal. Consumo pessoal. Galera, tá tendo uma obra aqui do lado de casa aqui, então se por acaso sai algum som aí de máquina, vocês relevam, tá, pessoal? Tenta relevar aí porque tá difícil. Ó, consumo pessoal, tá? O artigo 28 é do consumo pessoal. Que é aquele que é aquele que porta droga, né? Que tem droga consigo, né? Para consumo pessoal, tá? Ele comete crime sim, beleza? Ele vai cometer crime sim, tá? E aqui muito cuidado também, uma observação importante, se você quiser ser mais técnico ainda, né? O mais técnico possível. Usar droga, tá? Vamos falar popularmente. Fumar maconha, por exemplo, tá? Fumar maconha não é crime. Tá? Fumar maconha não é crime, é isso mesmo que você está ouvindo, tá? Agora, trazer consigo droga para consumo pessoal, aí é crime, tá? Aí é crime do artigo 28 da Lei de Drogas, tá bom? É claro que vai ser muito difícil o cara tá fumando e não trazer consigo a droga, tá? Uma coisa acaba conduzindo a outra, né? Mas a gente vê muitas expressões aí, mas fumar maconha é crime. Não, fumar maconha não é crime. Crime é estar portando a droga, tá? Crime é estar usando, trazendo consigo a droga, tá bom? Eu até tenho aqui no ponto a lei, vamos tentar compartilhar com vocês aí, tá? Aqui, ó, Lei de Drogas. Então vamos pôr lá o artigo 28, tá? Artigo 28 da Lei de Drogas.
Tá aqui, ó. Então, ó, é crime, tá? Quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, tá? Para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, tá? Então, ó, não tem pena privativa de liberdade para esse crime, tá, pessoal? Outra observação importante, vocês vão ver aqui, ó, que as penas para o crime do usuário de drogas, né, é advertência, tá? Prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento ao programa de curso educativo, tá bom? Então, vocês vão perceber que na tipificação do artigo aqui, ó, não é a expressão aqui fumar maconha, tá vendo? Fumar a droga ou usar a droga, tá? Não tem essa expressão usar a droga. Tem a expressão, né? Tem o verbo adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, tá bom? É claro que aquele que está fumando a maconha está trazendo consigo também, né? Porque é impossível você não fumar maconha se você não tiver com ela, né? Então, igual eu falei, uma coisa conduz a outra, tá? Mas fumar a maconha, em tese, tá? Em tese não, né? Fumar a maconha, tecnicamente não é crime. É crime as condutas descritas aqui no artigo 28, tá? Então, por que a nossa alternativa, voltando lá, né? Por que a nossa alternativa aqui está errada? Porque é o seguinte, ó, porque ela fala que se imporá prisão em flagrante, tá? Isso aqui não é verdade, beleza? Por quê? Porque se não existe pena privativa de liberdade, não há que se falar em flagrante, tá? Então não tem flagrante. Não tem prisão, na verdade, né? Vou colocar aqui, ó. Não tem prisão. Beleza? Não tem prisão. Aquele que for flagrado ali, né? Cometendo algum crime descrito, algum verbo do artigo 28 lá da lei, né? Adquirir, trazer consigo, droga para consumo pessoal, tá? Droga para consumo pessoal, ele não vai ser preso. Aqui vai ser lavrado o que a gente chama de TCO, tá? Ou também, mas também conhecido como TCIP, tá? O que é o TCO? O TCO é o termo circunstanciado de ocorrência, tá? É um termo de ocorrência, não é nem um inquérito policial. Nesse caso aqui não é nem lavrado um inquérito, é lavrado um TCO ou um TCIP. O TCO é o termo circunstanciado de ocorrência, ou o TCIP é termo circunstanciado de infração penal, tá? TCIP, termo circunstanciado de infração penal, tá? Então é lavrado esse termo e esse usuário de droga aqui, esse cara que foi pego com droga para consumo pessoal, ele vai ser encaminhado para o juiz, vai ser encaminhado para o fórum e lá vai ser já agendado uma audiência, tá? Onde ele vai sofrer as sanções lá. Qual que é a sanção? A principal sanção é a advertência verbal, tá? Então é marcada uma audiência, nessa audiência ele vai ser advertido de que o consumo de drogas é proibido, tá? O consumo de drogas não, né? As condutas do artigo 28 são proibidas, que a droga não faz bem, toda aquela história. Então ele vai ser advertido verbalmente, não há prisão aqui, tá? Então para aquele que é pego adquirindo, transportando, trazendo consigo, tendo em depósito, né? Todos aqueles verbos do artigo 28 para consumo pessoal, tá? Para consumo pessoal, aí vai se enquadrar aqui nessas penas de advertência, tá? Ele pode prestar serviço à comunidade também, tá? Ele pode ser obrigado a participar de algum curso educativo, né? Antidrogas, entendeu? Então essas são as penas. Não há pena privativa de liberdade, ou seja, ele não vai ser preso. Por isso que não há que se falar aqui em flagrante, tá? Por isso que a expressão que se imporá prisão em flagrante tá errada. Porque como não tem prisão, tá? Não tem pena privativa de liberdade, não há que se falar em prisão. Tá bom? Como que eu vou saber se esse cara é usuário ou não, se ele tá para consumo pessoal ou não? A própria lei, tá? Voltando aqui, né? A própria lei aqui, ó, dispõe sobre isso, tá? Vamos ver aqui, ó. Parágrafo 2º, ó. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, tá? As circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes daquele acusado, tá? Então esses são os critérios que o juiz vai adotar para determinar se não, isso aqui é consumo pessoal mesmo ou não, tá? Então os critérios são definidos pela própria legislação, beleza? Tá aí, então a nossa alternativa é a alternativa C, tá? Lembrando de novo, né? Não se imporá prisão para aquele que porta a droga para consumo pessoal ali, porque a pena aplicada ao artigo 28 da Lei de Drogas não é uma pena privativa de liberdade, então não tem que se falar em prisão, tá? Ele vai ser encaminhado junto com o TCO ou TCIP, né? Dependendo do local que você está
trabalhando aí, se utiliza dessas duas expressões, né? Dessas duas siglas aqui, né? E daí isso aqui vai ser encaminhado para o juízo, tá? Para o juízo, beleza? E lá vai ser, né, apurado, né, se realmente ele cometeu ou não a infração. Fechou? Tá aí o gabarito, né? Próxima. A prisão do agente em local conhecido por venda de drogas. A. Faz incidir causa de aumento de pena. Não, tá? O fato dele ser preso, o simples fato dele ser preso em local conhecido por venda de drogas não é uma causa de aumento de pena, tá, pessoal? Não é uma causa de aumento de pena. As causas de aumento de pena estão lá no artigo 40, tá? No artigo 40 da Lei de Drogas, beleza? No artigo 40 da Lei de Drogas você vai encontrar as causas de aumento de pena, tá? E você vai ver que esse fato aqui de ser preso em local de venda de drogas não é uma causa de aumento, tá? Porque a lei não prevê, tá bom? Faz incidir agravante genérica, também não há previsão legal para isso. Faz incidir agravante específica, também não há previsão legal para isso. Impõe a exasperação da pena base, também não há disposição legal para isso. Sobrou só a letra E, tá? A prisão do agente em local conhecido por venda de drogas não afasta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. É exatamente isso daí, tá bom? O que afasta? Tá? Por que não afasta? Porque a gente tem a disposição lá do artigo, tá? 33, parágrafo, aqui é um parágrafo, tá? Parágrafo 4º da lei, tá? Que prevê a modalidade do tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? É aquele agente, tá? Que se ele for primário, se ele for de bons antecedentes, se ele não se dedica à atividade criminosa, se ele não faz parte de nenhuma organização criminosa, ele vai ter uma redução da pena, tá? Quando ele for preso por prática de tráfico de drogas, do artigo 33, ele vai ter uma redução de pena, tá bom? Porque entende-se que como ele não se dedica a essas atividades criminosas de maneira recorrente, então ele poderia ter aí uma redução da pena de acordo com o dispositivo legal lá do artigo 33, parágrafo 4º, tá? E a nossa questão aqui, essa alternativa aí é a nossa alternativa correta, porque lá no artigo 33, parágrafo 4º, não tem essa possibilidade aqui, né? De o agente que foi preso em local que vende drogas, né? Afastar o tráfico privilegiado. Tá bom? Então, o que vai afastar o tráfico privilegiado? É ele não ser primário, tá? Ele não ser primário. É ele não ter bons antecedentes. Beleza? Essas são situações que afastam o tráfico privilegiado, tá, pessoal? Não ser primário, não ter bons antecedentes, tá? Se dedicar a atividades criminosas. Atividades criminosas. Ou ainda, ele participar de alguma ORCRIM, vou chamar só de ORCRIM aqui, tá? Beleza? ORCRIM é organização criminosa, tá? Então, se ele participa de alguma organização criminosa, se ficar comprovado isso, não há que se falar em tráfico privilegiado, tá? Ah, e quando vai ser aplicado o tráfico privilegiado? Quando ele for primário, né? Quando ele for primário, quando ele tiver bons antecedentes, quando ele não se dedicar a atividades criminosas e quando ele não fizer parte de nenhuma organização. Aí se aplica o tráfico privilegiado, tá? É isso tudo expressão lá do artigo 33, parágrafo 4º. Beleza? É isso aí que especifica lá o artigo 33, parágrafo 4º. Fechou? Aí o gabarito, né? Próxima. Para a configuração da majorante da transnacionalidade, tá? Artigo 40, inciso 1. A persecução penal deve demonstrar elementos concretos aptos de que o agente... Então, quando vai ser a majorante da transnacionalidade, tá, pessoal? Para contextualizar aqui, a transnacionalidade é o que a gente conhece também como tráfico internacional. Tá, pessoal?
comumente conhecido aí como tráfico internacional, tá bom? Então a majorante da transnacionalidade é o tráfico internacional, beleza? Não existe um crime de tráfico internacional. O tráfico internacional é o tráfico, com uma causa de aumento, tá? Com uma causa que aumenta a pena se ele for feito de forma internacional, ou seja, de um país para o outro, tá? Então o cara sai daqui do Brasil e está levando droga lá para a Espanha, por exemplo. Aí ele vai se enquadrar no aumento de pena, ele vai responder pelo tráfico do artigo 33, tá? Mas ele vai ter um aumento de pena porque ele está cometendo esse crime de uma forma transnacional, de uma forma em que ele ultrapasse fronteiras de países, beleza? Então esse é o tráfico internacional, tá? É uma majorante da pena. Então, de novo, não existe um crime de tráfico internacional. O crime de tráfico internacional é o crime de tráfico, com um aumento de pena por ele estar sendo cometido de um país para o outro, tá? Então, alternativa A. Quando que ele vai responder por essa majorante, né? Quando que ele vai ter esse aumento de pena pela transnacionalidade? Letra A. Quando ele pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações. Essa aqui já é a nossa alternativa, tá? Essa aqui já é a nossa alternativa. Beleza? Por quê? Porque isso aqui tá sumulado, tá, pessoal? Então é súmula 607 do STJ. Beleza? A súmula fala exatamente isso, tá? Tem que ficar comprovado que ele queria levar essa droga para o estrangeiro, tá? Que ele pretendia levar essa droga para o estrangeiro e é dispensável, tá? É dispensável, ou seja, não precisa que ele ultrapasse a fronteira, tá bom? Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. O cara foi pego com droga aqui no aeroporto, tá? Então ele tá lá em Guarulhos, por exemplo, tá? Para embarcar para a Espanha, tá com a passagem dele lá, né? Que ele tem a passagem, ó, tô indo de Guarulhos, né? São Paulo para a Espanha, tá? Levando droga. Então ele é preso ali no aeroporto. Um cão farejador denuncia ele é pego no aeroporto com aquela droga, tá? Ah, como que eu comprovo que ele pretendia disseminar droga no exterior? Porque a passagem dele é para Espanha. Então tá óbvio, né? Que ele tá levando droga do Brasil para Espanha. Beleza. Então já configurou o crime, porque ele não precisa sair do aeroporto, ele não precisa chegar na Espanha para configurar o crime de tráfico internacional, né? Ou para a majorante da transnacionalidade, tá? Ele precisa apenas que se comprove que ele pretendia mesmo levar essa droga para o exterior e é dispensável, né, que ele ultrapasse as fronteiras, tá bom? Então é isso que dispõe lá a súmula 607 do STJ. Fechou? Por que as outras estão erradas, né? A B. Pretendia disseminar a droga no exterior, beleza, sendo indispensável ultrapassar as fronteiras. Não é dispensável ultrapassar a fronteira, tá? Por isso presta a previsão da súmula. C. Efetivamente disseminou a droga. Então, ó, ele não precisa efetivamente disseminar, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele não precisa efetivamente disseminar a droga, tá? Basta que ele basta que seja comprovado que ele pretendia disseminar a droga. É o exemplo que eu dei da passagem, tá? O fato dele ter uma passagem do Brasil para a Espanha, tá? Uma passagem de avião do Brasil para a Espanha e está levando drogas, já é o suficiente para configurar o crime, para configurar a majorante da transnacionalidade. Por quê? Porque se comprovou que ele pretendia sim levar a droga do Brasil para a Espanha, tá? Então não precisa que efetivamente ele leve a droga, tá bom? Então, e aqui também, ó, outro erro, né? Sendo indispensável que a droga seja recebida por outra nação. Também é errado. A D. Pretendia disseminar a droga no exterior, beleza. Sendo indispensável o uso da técnica de entrega vigiada. Nada a ver, né? Não tem nada a ver, tá? Aí tá errado por quê? Efetivamente disseminou a droga no exterior, ainda que não tenha sido repassada ou distribuída ao consumo, tá? Também não precisa efetivamente disseminar a droga, tá, pessoal? Basta que comprove que ele pretendia fazer essa disseminação, já configura o crime, tá bom? Então eu vou deixar aqui um esqueminha para vocês, ó, pra gente ficar bem batido, né? Então a gente tem aqui, ó, a transnacionalidade, tá? Transnacionalidade, ou seja, de um país para o outro, majora a pena, ou seja, aumenta a pena, tá? Majora a pena. Beleza? E não precisa que ele ultrapasse a fronteira, tá? O simples fato de saber, né, que ele pretendia fazer isso já configura a majorante, tá? A interestadualidade, tá? Se é interestadual, tá? Se é interestadual,
ou seja, se é de um país para o outro, de um estado para outro, ele está saindo de São Paulo e está levando droga, e vai levar droga para Minas Gerais, por exemplo, tá? Então está saindo de São Paulo e vai levar droga para Minas Gerais. Isso também é uma causa de aumento de pena, tá? Prevista lá no artigo 40 da lei de drogas, tá bom? É uma causa de aumento, então ele vai responder pelo tráfico de drogas como uma causa de aumento de pena, porque ele está levando de um estado para o outro. Aqui, de um estado para o outro também, não há necessidade de que ele ultrapasse a fronteira do estado, tá? Então, por exemplo, ele saiu de São Paulo, tá? Tá indo para Minas Gerais. Antes de chegar na fronteira com o estado de Minas Gerais ali, o ônibus é parado, né? Vamos dizer que ele tá indo de ônibus, né? Ele é abordado, esse ônibus, e é encontrado droga com esse cara. Aí na conversa ali, na investigação policial, naquele tete-a-tete policial ali, os policiais descobrem que ele confessa que ele estaria levando essa droga de São Paulo para Minas Gerais, tá? Ele é preso, conduzido. A hora que chega lá no Capa Preta lá para fazer a sentença, né? Vai verificar que ele estava levando a droga de São Paulo para Minas Gerais, tá? Ah, mas ele não chegou em Minas Gerais, ele nem atravessou a fronteira. Não importa, tá? Desde que fique comprovado que ele pretendia levar essa droga para Minas, tá? Já é o suficiente para configurar o aumento de pena pela interestadualidade, se essa palavra existe, né? Mas pelo fato dele estar trazendo, né, levando droga de São Paulo para Minas Gerais, tá? Ele não precisa atravessar essa fronteira, tá? O simples fato de ficar comprovado ali que ele realmente pretendia levar essa droga para lá já configura majorante, tá? Então aqui, o interestadual também majora a pena. Majora a pena, tá? Então se você quiser como complemento aqui também, nós temos a súmula, aqui é um S de súmula, tá pessoal? 587 do STJ, que fala basicamente a mesma coisa que a súmula 607, tá? Que fala o quê? Fala lá que você não precisa ultrapassar a fronteira, tá? Basta que fique comprovado que ele pretendia realmente levar a droga de São Paulo para Minas Gerais, né? Entre estados, por isso que é o tráfico interestadual, tá bom? É uma causa de aumento também prevista lá no artigo 40, tá? Aí a gente tem também o tráfico intermunicipal, que pode ocorrer também, né? Intermunicipal, que é entre uma cidade e outra, mas o mesmo estado, né? Vamos dar um exemplo, tá levando droga ali, tá levando droga de São Paulo para Jundiaí, por exemplo, né? São duas cidades dentro do estado de São Paulo. Então esse intermunicipal não majora a pena, tá? Não há causa de aumento, não majora a pena. Por que não majora? Porque não há previsão legal para isso, tá? Lá no artigo 40 da Lei de Drogas, só aumenta a pena do tráfico de drogas se for transnacional, ou seja, de um país para o outro, ou se for interestadual, de um estado para o outro, tá? Lembrando sempre que não precisa que efetivamente se ultrapasse as fronteiras. Eu não preciso necessariamente sair do Brasil e chegar na Espanha com essa droga. Basta que fique comprovado que eu pretendia fazer isso, tá? Já configurou a majorante. Do estado a mesma coisa, eu não preciso atravessar as fronteiras estaduais. Desde que comprove que eu pretendia fazer isso, que eu pretendia disseminar essa droga, tirar essa droga de São Paulo e levar para Minas Gerais, naquele exemplo que eu dei, já é o suficiente para aumentar a pena, tá? Então tá aí a nossa questão. Gabarito, né? Letra A, próxima. Sobre os crimes tipificados na lei de drogas, assinale abaixo das afirmações enumeradas, de 1 a 5, né? Então vamos ver ele quer saber quais são as corretas, né? Ó, as afirmações corretas. Então vamos lá, a primeira, as penas previstas para o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, tá? São aumentadas de 1/6 a 2/3 se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Essa aqui está correta, tá, pessoal? É uma causa de aumento, sim, de 1/6 a 2/3. Ele está praticando o crime de tráfico de drogas nessas condições. Tá? Isso aqui é artigo 40, de novo, tá, pessoal? Causa de aumento de pena, estão tudo lá no artigo 40, tá? Ó, é o artigo 40, inciso 2, beleza? Da lei. Fala exatamente isso daí. Aquele que praticar o crime de tráfico de drogas prevalecendo de função pública ou no desempenho de função de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, tem uma causa de aumento de pena que pode ir de 1/6 a 2/3, tá? A 2. A lei de drogas, Lei 11.343 de 2006, tipifica como crime a conduta de prescrever ou ministrar culposamente drogas
sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso aqui também está correto, tá? É um crime específico lá da lei de drogas, que está previsto lá no artigo 38, tá? Artigo 38. É aquele que prescreve, né, uma droga, pode ser um remédio, por exemplo, né, de forma culposa, sem que o paciente necessite daquele medicamento, entendeu? Por exemplo, tá? Então, tipifica como crime a conduta de prescrever e administrar culposamente drogas, sem que delas necessite do paciente. Medicamento não, né, pessoal? Droga, né? Porque a diferença entre a droga e o medicamento é só, basicamente, a dose e os efeitos, né, pessoal? Mas, fazendo um parênteses aqui, bem grande, né? Mas o crime é isso daí. Tipifica como crime a conduta de prescrever ou administrar culposamente drogas sem que nelas necessite o paciente, tá? Sem que delas necessite o paciente. Beleza? É um crime específico lá da lei de drogas, artigo 38. A3. Não configura crime a conduta de oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, tá? Isso aqui configura sim, tá, pessoal? Configura crime sim. Beleza? Configura crime sim, tá? Isso aqui tá lá no artigo 33, tá? Artigo 33, parágrafo 3º. Beleza? Inclusive tem uma pena aí de 6 meses, né? Vai de 6 meses. 6 meses a 1 ano, tá? A pena. 6 meses a 1 ano. Tá bom? É um delito específico lá do artigo 33. Vamos compartilhar aqui com vocês a tela. Tá aí, né? Então, artigo 33. Tá lá, ó. Artigo 33 tem todas as condutas ali, né? Importar, exportar, remeter, todas as condutas que configuram o tráfico de drogas. Aí se a gente pegar o parágrafo 3º lá, ó, vamos ver o seguinte, ó. Quem oferece droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, tá? Então ele tem uma conduta específica, né? Também é um crime de tráfico de drogas, tá? Olha lá, oferecer droga eventualmente, ele vai ter uma pena reduzida, né? De 6 meses a 1 ano, tá? Então, tá dentro do crime de tráfico de drogas essa conduta aí. Beleza? Então tá correta, tá? Próxima. É tipificado como crime da lei de drogas. Aqui na verdade eu marquei errado, né? Tá, pessoal? Marquei errado aqui, ó. Desculpa aí, beleza? Vamos voltar pro planeta Terra aqui, né? Não configura crime sim, tá? Então a afirmativa aqui está errada. Eu circulei ela aqui como se ela estivesse correta, né? Mas ela tá errada, tá, pessoal? Configura crime sim, lá do artigo 33. Beleza? Voltando aqui, então. Item 4. É tipificado como crime a lei 11.003 da lei de drogas, né? A conduta de conduzir embarcação ou veículo automotor após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade pública. Pessoal, ó, ele tá pedindo aqui o que é tipificado na lei de drogas, tá? O que está tipificado na lei de drogas, beleza? Então, o que está na lei de drogas, tá? Que é conduzir embarcação e aeronaves, tá? Não é veículo automotor, é conduzir embarcação e aeronaves, tá? Embarcação e aeronaves, beleza? Isso aqui tá lá no artigo 39 da lei, beleza? Artigo 39 da lei. Então, conduzir, de acordo com a lei de drogas, conduzir embarcação e aeronaves, tá? Depois do consumo de drogas, expondo a dano potencial aí, configura o crime, tá? Do artigo 39 da lei de drogas, tá bom? Ah, mas conduzir veículo automotor sob o efeito de drogas não é crime? Pode ser que seja crime sim, tá? Mas não de acordo com a lei de drogas, tá, pessoal? Mas não de acordo com a lei de drogas, tá? Isso aqui pode ser crime
isso aqui pode ser crime, tá? Vamos puxar aqui, isso aqui do veículo automotor, né? Pode ser crime de acordo com o quê? Com 306, com 306 lá do CTB, tá, pessoal? Lá do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool ou de alguma droga pode ser crime, mas lá no artigo 306 do CTB, tá bom? De acordo com a lei de drogas, é conduzir embarcação e aeronaves, tá? Embarcação e aeronaves configura o crime do artigo 39, tá? Veículo automotor não tá lá, tá bom? Esse veículo automotor não está lá na lei de drogas, tá? Ele pode estar lá na lei do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Mas a lei de drogas é aeronave e embarcação, tá certo? Então tá errada, né? Essa aqui tá errada. Então a 3 e a 4 já estão erradas, né? Vamos ver a 5. Configura causa de aumento de pena previsto no artigo 33. Não, configura a causa de aumento da pena prevista no artigo 33 de 1/6 a 2/3 se o agente financiar ou custear a prática do crime. Essa aqui está corretíssima, tá? É causa de aumento lá, é causa de aumento lá do artigo, tá? 40, inciso 7, tá? Da lei. 40, inciso 7 da lei. Então, se o cara pratica o crime de tráfico de drogas e ele se autofinancia, se ele financia, custeia a prática do crime, ele vai ter uma causa de aumento de pena, tá, pessoal? Não confundir, muito cuidado aqui, ó. Vou até fazer dividir aqui, ó. Não confundir isso aqui com o delito autônomo lá do artigo 36 da lei de drogas, tá, pessoal? Artigo 36 da lei de drogas, tá? Nós temos aqui duas situações. Se o cara pratica o crime de tráfico de drogas, né? Se ele pratica algum verbo lá do crime do artigo 33, né? Transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entendeu? Se ele pratica alguma conduta lá do artigo 33 e ao mesmo tempo ele financia essa venda, ou ele financia essa empreitada criminosa aí, ele vai responder pelo tráfico de drogas, tá? E vai ter uma causa de aumento prevista lá no artigo 40, inciso 7, tá? Que é a causa de aumento de financiar ou custear a prática do crime. Agora, se existe uma conduta, se existe uma pessoa que só financia, tá? Ou seja, ele não pratica nenhuma conduta, se ele não pratica nenhuma prática do crime de tráfico de drogas do artigo 33, se ele só financia a atividade criminosa, aí ele vai responder pelo 36, tá? Pelo 36. Beleza? Artigo 36 da lei de drogas, tá? Então, o artigo 36 da lei de drogas é o financiador. Tá? Ele é o financiador, ou seja, ele só financia a prática criminosa. Ele injeta dinheiro ali para outra pessoa fazer o tráfico de drogas, entendeu? Para outra pessoa praticar as condutas criminosas do tráfico de drogas, tá? Ele não pratica nenhuma conduta descrita no artigo 33, tá? Se eu tenho um cara que ao mesmo tempo em que ele pratica alguma conduta do artigo 33, algum verbo lá do artigo 33, né? Por exemplo, trazer consigo droga, ou por exemplo guardar em depósito, ou vender, ou comercializar a droga, por exemplo, e ao mesmo tempo ele mesmo financia, ou seja, ele se autofinancia, aí eu vou ter a aplicação do artigo 33 com o aumento de pena do artigo 40, inciso 7, tá bom? Então muito, muito importante fazer essa diferenciação. Então artigo 40, inciso 7 é o que a gente chama de autofinanciamento, tá? É o autofinanciamento. Ou autofinanciar, tá? Não sei se aqui tem um hífen que divide as duas palavras aqui, mas tudo bem. O autofinanciar, tá, pessoal? Então, artigo 33, com a causa de aumento do inciso 7 do artigo 40, é o autofinanciamento. Eu pratico a atividade criminosa do tráfico de drogas e eu mesmo me financio, eu mesmo injeto dinheiro, pego o meu dinheiro e faço o movimento ali, certo? Agora, se eu tenho alguém que financia, tá? Alguém que financia, mas não comete o tráfico de drogas, alguém que financia, mas não se envolve nas práticas criminosas, ele só financia, e eu tenho outra pessoa que trafica, aí esse que só financia vai responder pelo 36, porque é o financiador, e aquele que pratica as condutas do 33 vai responder pelo 33, pelo tráfico de drogas. Beleza? Então essa é a diferença aí que você precisa entender, tá? Então sobrou aqui para nós o que? A 1, 2 e
5, né? 1, 2 e 5 é A. Então aqui é a letra A. Tá aí o gabarito, ó. Letra A. Tá bom? Próxima. Ainda sobre o crime de tortura. Agora vamos entrar no crime de tortura. É correto afirmar o quê? A. Trata-se sempre de crime próprio, que somente pode ser cometido por policiais civis ou militares, tá? Não, tá, pessoal? Não é sempre. Não é sempre crime próprio. Ele pode ser sim um crime próprio em algumas situações, mas ele pode também ser... Aqui, ó, sempre tá errado, tá? Ele pode ser também um crime comum. Crime comum. Na sua prova não vai cair, tá? Acredito que não, né? Mas a doutrina brasileira, a jurisprudência, trata o crime de tráfico de drogas como a jabuticaba, tá? O crime jabuticaba. Por que crime jabuticaba? Trazendo uma curiosidade aqui para vocês, né? Porque a jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil, certo? É uma fruta exclusivamente brasileira. Você não vai encontrar jabuticaba em nenhum outro lugar do mundo, tá? Então entende-se que o crime de tortura previsto na lei de tortura, né, brasileira, é um crime jabuticaba, porque ele só existe no Brasil, tá bom? Por quê? Justamente porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? O crime de tortura, ele não é praticado só por agente público, por quem policial, por exemplo, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, tá bom? Então, não trata-se só de crime próprio, tá? Pode ser sim também um crime comum, porque qualquer pessoa pode cometer, tá? Então não é somente cometido por policiais, tá tudo errado aqui, né? Beleza? E muitas vezes, na verdade, a regra é que ele seja um crime comum, tá? As exceções é que ele traga um crime próprio. Quando que ele vai ser um crime próprio, por exemplo? Nas hipóteses, por exemplo, do artigo, tá? Do artigo 1º lá da lei, tá? Artigo 1º, inciso 2, tá? Da lei do crime de tortura, tá bom? Qual que é a lei do crime de tortura? A lei 9.455 de 97, tá? Lei 9.455 de 97. Então aqui, aí a gente está diante de um crime próprio. É um exemplo, tá, pessoal? É um crime próprio. Por quê? Porque lá ele diz o seguinte, que vai cometer o crime de tortura quem submete alguém que está sob a sua guarda, autoridade ou poder, entendeu? Então aí a gente está diante de um crime próprio. Por quê? Porque para cometer esse crime de tortura lá previsto lá no artigo 1º, inciso 2, eu tenho que ser alguém que detenha, né, que tenha o poder sobre alguma pessoa, ou a guarda ou a vigilância sobre aquela pessoa, entendeu? Então por isso que a gente entende que é um crime próprio, porque só a pessoa que tem alguém sobre o seu poder, sobre a sua guarda, poderia cometer, tá bom? Mas em regra, o crime de tortura é um crime comum, beleza? Então a B, a tortura prova, que é uma modalidade de tortura, tá? Ocorre quando a intenção do sujeito ao torturar a vítima é a de obter informação, declaração ou confissão da própria vítima ou de terceira pessoa. Isso aqui é a nossa alternativa, tá? Tá lá no artigo 1º. A lei de tortura, pessoal, só tem um artigo, que é o artigo 1º, que define os crimes, né? Esse aqui tá na linha A. Tá? Então, o crime de tortura é um artigo só, que é o artigo 1º da lei, beleza? Os outros artigos trazem algumas outras disposições, né? Mas o artigo 1º define exatamente os crimes de tortura. Então, todos, né? Todas as condutas que podem ser configuradas como tortura estão descritas, todas elas, no artigo 1º lá da lei, beleza? Então, essa aqui é a nossa alternativa correta, tá? Letra B. Por que as outras estão erradas, né? A chamada tortura castiga o sujeito autor do crime a pena de detenção de 2 a 8 anos. A pena aqui até tá certo, ó. Realmente é de 2 a 8 anos, mas não é detenção, tá, pessoal? É reclusão. Aqui outro fato importante, ó. Vou colocar aqui, ó, detenção, pena de detenção na lei de tortura, tá? Só na omissão. Para rimar aí para vocês, né, para ficar gravado. Detenção só na omissão. Tá? Então, lá dentro da lei de tortura, nós temos uma conduta, a conduta omissiva, tá? Quando aquele cara que deveria apurar aquela conduta, tá? Ou deveria evitar aquela tortura, não o fez, ou seja, ele se omitiu, ele ficou inerte, quedou inerte, tá? Nesses casos, ele também vai responder ele vai ter uma pena também, tá? Mas a pena dele é de detenção de 1 a 4 anos, tá? Detenção de 1 a 4 anos. Por isso que a gente coloca aqui que detenção só na omissão. Todas as outras condutas do crime de tortura, tá, são
puníveis com pena de reclusão, tá bom? Com pena de reclusão. Todas as outras. Quando a gente está diante de uma conduta de omissão, tá? Prevista lá na lei de tortura, aí eu aplico a pena de detenção, tá bom? Então, detenção só na omissão, tá? Detenção só na omissão. É de 1 a 4 anos. Beleza? Onde é que tá isso aqui? Tá lá no artigo 1º, tá? Como eu falei, sempre no artigo 1º, parágrafo 2º. Beleza? Artigo 1º, parágrafo 2º lá da lei. Detenção é só na omissão, tá? O resto tudo é reclusão. A D tá errada por quê? As disposições da lei 9.455 de 97 se aplicam apenas quando o crime for cometido em território nacional, ainda que a vítima seja brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Não, tá? As disposições da lei de tortura não se aplicam apenas quando o crime for cometido em território nacional, tá? Apenas quando cometido em território nacional tá errado. A lei de tortura, ela traz a extraterritorialidade. Tá? O que quer dizer isso? Que a lei se aplica, tá? Se aplica fora do território nacional. Ou seja, para crimes de tortura praticados fora do território nacional, essa lei brasileira, a lei 9.455 de 97, vai ser aplicada, tá bom? Quando ela vai ser aplicada, tá? Deixa eu voltar aqui para colocar dispositivo legal, né? Aqui tá lá no artigo, isso aqui tá no artigo, tá? 2º da lei, beleza? Artigo 2º da lei, tá? Quando que ela vai ser aplicada, então, para crimes cometidos fora do território nacional? Quando a vítima for brasileira, tá? É um exemplo, beleza? Quando? Como? Por exemplo, um americano tortura um brasileiro lá nos Estados Unidos, por exemplo. Aí vai se aplicar a lei de tortura brasileira, tá? Porque a vítima é brasileira, beleza? Então, o americano tortura o brasileiro lá nos Estados Unidos. Ah, vai aplicar a lei dos Estados Unidos? Pode ser que se aplique a lei dos Estados Unidos também, mas não vai deixar de aplicar a lei brasileira, tá bom? Outra situação, quando o agente aqui, ó, quando o agente se encontra em lugar sob a jurisdição brasileira, tá bom? Essa segunda parte aqui, ó, da alternativa, ó, as disposições não se aplicam ao crime cometido, ainda que a vítima, esse ainda não tá errado também, tá? Então se aplica sim, desde que a vítima seja brasileira ou encontrando seu agente em local sujeito à jurisdição brasileira. Então esse exemplo aqui é o exemplo, por exemplo, do brasileiro, tá? Que torturou um americano lá nos Estados Unidos, fugiu para o Brasil, tá aqui no Brasil, tá? Ah, o crime foi cometido lá nos Estados Unidos. Vai se aplicar a lei brasileira? Vai, porque o brasileiro saiu dos Estados Unidos e fugiu e chegou aqui no Brasil, tá bom? Então vai ser aplicado a lei brasileira porque ele tá em território sob a jurisdição brasileira, ele tá em território nacional, beleza? Então essa é a disposição lá da lei do crime de tortura, né? Artigo 2, tá? Existe uma extraterritorialidade, ou seja, a lei brasileira, ela aplica sim a casos praticados fora do território nacional, tá? Desde que a vítima seja brasileira, tá? Ou o agente que praticou essa tortura encontre-se, né? Ele esteja em local sob a jurisdição brasileira, tá bom? Aí, ó. Gabarito, né? Próxima. Em relação aos crimes de tortura, marque V para verdadeiro, né? E F para as falsas. Beleza. Vamos lá. Primeira, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tá? Então é crime de tortura, é isso? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Esse aqui é crime de tortura, tá, pessoal? É o que a gente chama de tortura. Tortura é crime. Tá? É uma modalidade de tortura, tá? Que é aquela tortura que você causa a violência ou a grave ameaça ali, tá? Sofrimento físico,
na pessoa, a fim de que ela faça alguma ação ou omissão de natureza criminosa, ou seja, obrigue ela a praticar alguma conduta criminosa, tá? Então é perfeitamente o crime de tortura aí, que a gente chama de tortura crime, é uma modalidade do crime de tortura, tá bom? A segunda, né? Submeter alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui também tá perfeito, tá? Castigo pessoal é o que a gente chama de tortura. Tortura castigo. Beleza? É também uma modalidade de tortura. Então tá corretíssima. A3. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Também é um crime de tortura. É a tortura discriminação. Tá, pessoal? Tortura e discriminação. Também é uma modalidade de tortura, tá? Então tá corretíssima. A última. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Também tá correto. Então todos estão corretos aqui, né? Essa aqui é a tortura. Chamada tortura prova. Tá? É a chamada tortura prova. É uma modalidade de tortura também, tá? Aí as modalidades, ó, então pra gente fechar aqui, né? Pra deixar bem legal o esqueminha aqui, então vou marcar aqui a nossa alternativa A, né? Que é a correta, que são todas as corretas. Nós temos aqui, tá? Os crimes de tortura estão todos lá no artigo 1º, tá, pessoal, da lei? Então, artigo 1º, tá? Da lei 9.455 de 97, certo? Aí nós temos lá as modalidades, né? A tortura por si só, tortura simplesmente, né? Ela está prevista onde? Lá no inciso 1 do artigo, tá? Tudo no artigo 1º, tá, pessoal? Artigo 1, inciso 1º. Aí nós temos outra modalidade, que é a tortura prova. É uma modalidade também. Tá no inciso 1º, a linha A, certo? Aí nós temos outra modalidade, que é a tortura crime, que é aquela tortura que força a pessoa a praticar ou deixar praticar um crime ou se omitir, né, em alguma ação criminosa. Também está lá no inciso 1, a linha B. Beleza? Aí nós temos outro tipo de tortura também, que é a tortura discriminação. Discriminação. Também está no inciso 1 do artigo 1º, a linha C, tá? Nós temos aqui outro tipo ainda, que é a tortura castigo, tá? Que está lá, por sua vez, já no inciso 2, beleza? Do artigo 1º. Tá, pessoal? Isso são todas modalidades de tortura, são todas modalidades de tortura de acordo com a lei, beleza? Nós temos ainda mais duas aqui, na verdade. Nós temos também a tortura pela tortura, conhecida também tortura pela tortura, tá? Muitos dizem assim, a tortura pela tortura. Beleza? Que tá lá no parágrafo 1º. Aqui um parágrafo, né? Eu acho que eu nunca sei desenhar o símbolozinho do parágrafo. Deixa eu apagar aqui para não... Ficou horripilante esse... Opa. Tá? Parágrafo 1º. Beleza? Tortura pela tortura. E nós temos por fim ainda a tortura omissão ou imprópria. Vocês vão encontrar também essa expressão com bastante recorrência, tá? Imprópria. Tá? Tortura imprópria. Ficou apertado o e-mail aí, né? Desculpa aí, pessoal, mas...
tentar escrever mais pertinho aqui. A tortura imprópria, tá bom? Tortura omissão ou tortura imprópria, que tá lá no parágrafo 2º, por sua vez, tá? Parágrafo 2º. Beleza? Parágrafo 2º do artigo 1º, tá? Então essas são as modalidades de tortura previstas lá na lei, tá bom? Então nós temos a tortura, simplesmente, né, que é a definição basicamente de tortura, né? A tortura prova, a tortura crime, a discriminação, a tortura castigo, a tortura pela tortura, né? E a tortura omissão, a tortura imprópria, tá? São as modalidades previstas lá na lei de tortura. Fechou? Então deixar esse esqueminha para vocês, que eu acho importante entender essas modalidades, né? Porque vocês vão perceber que algumas provas podem cobrar o nome da tortura, né? Como cobrou aqui. Aqui cobrou só a definição delas, né? Por isso que todas as alternativas aqui estão corretas, tá, pessoal? Porque tá tudo de acordo com o artigo 1º lá da lei, tá bom? É copia e cola, fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V da lei e jogaram aqui, tá bom? Mas nas questões que a gente já passou aqui, vocês perceberam que eles cobraram o nome, né? Pode ser cobrado o nome da tortura. Ah, tortura castigo, configura o quê? Entendeu? Aí você tem que entender que a tortura castigo, tá? Tem que entender que a tortura castigo é o quê? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico, tá? E que é importante observar também sobre a tortura castigo, que é a única que exige intenso sofrimento. É uma observação importante também, tá? A tortura castigo é a única que exige um intenso sofrimento. As outras não exigem esse intenso sofrimento. Já na tortura castigo é exigido para a configuração dessa tortura, desse tipo de tortura, que exista um intenso sofrimento, tá? Essa é uma disposição lá da lei, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, intenso sofrimento. Fechou? Então essas são as modalidades de tortura. Próxima, tá aí o gabarito, né? Todas verdadeiras. A próxima, a Lei 9.455 de 97 define como crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação da vítima ou de terceira pessoa, tá? Qual que é essa modalidade pra gente já exercitar aqui, né? Já conseguiu matar? Qual que é essa modalidade aqui? Causando sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação da vítima ou de terceira pessoa. Essa aqui é a tortura prova, né? Que a gente já olhou ali atrás, na outra questão. Tortura prova. Beleza? Você já tem que ler as questões, você vai fazer a prova, ler as questões e já vai exercitando. Lembrando, essa aqui é a tortura prova, essa aqui é a tortura castigo, essa é a tortura discriminação, tá? É fácil, tá, pessoal? Ah, torturou alguém para discriminar ela em relação à raça e à religião, né? Tortura, discriminação, beleza? Ah, submeteu alguém a intenso sofrimento como forma de castigo, tortura, castigo, né? Ah, submeteu alguém, causou sofrimento físico ou mental a alguém para obter uma informação de vítima, de terceiro, tortura prova, entendeu? Então você já vai ligando aí que você vai ver que não é tão difícil assim fazer essa definição, beleza? Mas vamos lá para a questão, né? Paramos aqui. Segundo as disposições legais acerca do tema, aquele que se omite em face da prática de tal conduta quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, tá? Quem se omite aqui quando tinha o dever de evitar ou apurar? É o famoso tortura omissão. Ou imprópria, né? Ou conhecida também como imprópria. Aquele cara que deveria evitar aquela conduta criminosa, deveria evitar aquela tortura, ou apurar ela, ou seja, tinha a obrigação de investigar aquilo e não fez, tá bom? O que vai acontecer com esse caboclo, então? É isso que ele quer saber aqui. O que vai acontecer com essa pessoa? Se o agente for público, somente responderá na esfera civil por ato de improbidade administrativa, tá? Não, tá, pessoal? Não. Na verdade, se ele for um agente público, tá? Se ele for aqui um agente público, ele inclusive vai ter uma causa de aumento prevista lá no artigo 1º, parágrafo 4º, tá? Inciso 1 da lei.
beleza? Então, se ele for agente público, não é que ele só vai responder na esfera civil, não. Ele vai responder pela tortura ou omissão, inclusive com uma causa de aumento, por ele ser agente público, tá? Inclusive com uma causa de aumento por ele ser agente público, beleza? Então, esse negócio só responde na esfera civil ou por ato de improbidade, tá errado, tá bom? Ele vai responder pela tortura ou omissão, inclusive com uma causa de aumento, tá? Inclusive com uma causa de aumento. A B, responde pelo crime de omissão de socorro nos termos da legislação penal. Também não, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui existe a previsão expressa, tá? É uma conduta específica lá do artigo 1º, parágrafo 2º, que é a tortura ou omissão, tá bom? Então por que ele não vai responder? Por que ele não vai responder por omissão de socorro? Né? Poderia responder? Poderia, até poderia, tá? Mas como existe uma conduta específica na lei de crime de tortura, né, prevendo essa modalidade, ele responde pelaquela conduta que é específica, tá? Isso aqui a gente aplica o que a gente chama de princípio da especialidade, ou seja, a lei especial, a lei que traz disposições especiais, ela se sobressai, né? Ela derroga a lei geral, tá? Que a lei geral que seria o quê? O crime, o Código Penal. O Código Penal é a lei geral. Mas como a gente tem uma lei especial que prevê a conduta de omissão nos crimes de tortura, aí vai se aplicar aquela conduta específica da lei de tortura, tá? Não vai se aplicar o crime de omissão da legislação penal como um todo, né? A exemplo do Código Penal, tá bom? Então, não se aplica a omissão de socorro porque existe uma conduta específica, uma conduta especial para quem se omite, tá bom? Então aí tá por isso que essa alternativa aí tá incorreta, né? A C, incorre na mesma pena de quem praticou o ato. Não é a mesma pena, tá, pessoal? Não é a mesma pena, tá? Porque quem praticou o ato, quem praticou o ato, ele vai ter uma pena de 2 a 8 anos, tá? A depender da situação, tá? Mas a regra é de 2 a 8. E quem se omite, na omissão, eu tenho uma pena mais branda, tá? Ela reduz pela metade, ou seja, ela vai de 1 a 4 anos, tá? E é detenção também. Lembrando sempre, né? Aqui é detenção na omissão, beleza? Aqui vai ser reclusão para quem pratica o ato. Reclusão para quem pratica o ato, tá bom? Então não é a mesma pena, é uma pena mais branda, tá? Então a C também está errada. A D, se condenado, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, tá? Se condenado, iniciará o cumprimento do regime fechado. Aqui nós temos duas disposições, tá, pessoal? Nós temos duas disposições que a gente precisa considerar, tá? Nós temos o próprio artigo. Nós temos o próprio artigo 1º, parágrafo 7º da lei, que diz o seguinte, que os crimes de tortura terão inicialmente o regime fechado, tá? Salvo o crime de omissão, tá? Salvo o crime de omissão. Como aqui esse agente ele praticou um crime de tortura ou omissão, então ele não tem obrigatoriedade de cumprir o regime fechado, tá? Coloque aqui, ó, fechado. Eu vou até riscar aqui, ó. Fechado. Não tem essa obrigatoriedade, tá? De cumprir no regime fechado. Além disso, nós temos precedentes, né? Precedentes, tá? Do STF. O que são precedentes? São julgamentos recentes do STF que dizem o seguinte, que essa obrigatoriedade de regime fechado inicial, ela é inconstitucional, tá? Então, o crime de tortura, por exemplo, ele não é um crime, tá? Ele não é um crime hediondo, ele é um crime equiparado a hediondo. Tá bom? Então lá na lei de crimes hediondos você vai encontrar a seguinte expressão lá, né? Dizendo que aos crimes dessa lei, aos crimes equiparados a hediondos e aos crimes hediondos, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tá? Essa disposição da lei, ela já foi considerada inconstitucional, tá? Não pode, não tem uma obrigatoriedade de cumprir o regime inicial fechado independentemente da pena, tá? O regime vai ser fixado de acordo com a pena. Então se a pena for baixa, né, se a pena, o regime inicial de cumprimento da pena tem que estar de acordo com a pena, tá bom? Então não é obrigatório que ele inicie no fechado, tá? Então essa alternativa D aqui ela está errada por duas questões, né? Uma porque a própria lei de crime de tortura exclui a tortura ou omissão como um regime inicial fechado, tá?
por expressa previsão no artigo 1º, parágrafo 7º, tá bom? A própria lei diz lá que os crimes que estão previstos, as condutas previstas nessa lei aqui, quando o condenado terá regime inicial fechado, salvo na situação de tortura ou omissão, ou seja, na situação de tortura ou omissão, eu não vou ter obrigatoriamente um regime fechado, tá bom? Isso é a disposição da lei de tortura. Além disso, nós temos os precedentes do STF, ou seja, as decisões recentes do STF, dizendo que essa obrigatoriedade de regime fechado para qualquer crime, independentemente da pena, ou melhor dizendo, para os crimes hediondos, né, ou equiparados a hediondos, como é a tortura, ela não é constitucional, ou seja, eu não posso obrigar o cara a iniciar o regime de cumprimento de pena dele, a iniciar a pena dele, tá, em regime fechado, obrigatoriamente, porque ele cometeu um crime de tortura, tá, que é equiparado a hediondo, ou um crime hediondo, beleza? Essa obrigatoriedade é inconstitucional, tá? Então, por isso que a alternativa aqui tá errada em 2 pontos. Se o condenado iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Não necessariamente, tá? O regime que vai determinar a pena dele é de acordo com a pena, tá, pessoal? De acordo com a pena. Então não é regime inicial fechado, tá? Por expressa previsão lá do artigo 1º, parágrafo 7º, tá? Além disso, os precedentes do STF, tá? Aí, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Essa aqui é a nossa alternativa, né? Por quê? Porque é o próprio artigo lá, 1º, parágrafo 2º, tá? É a pena de 1 a 4 anos. Beleza? Detenção de 1 a 4 anos. No caso de tortura, omissão, tá, pessoal? No caso de tortura, omissão. Fechou? Então tá aí o gabarito, ó. Próxima. A respeito da identificação criminal do crime de tortura, do abuso de direito, blá blá blá, né? Concurso da PRF, vamos partir para a assertiva lá. Ó. Diz o seguinte: praticam um crime de tortura os policiais rodoviários federais que dentro de um posto policial submetem o autor do crime a sofrimento físico independentemente da sua intensidade, tá? Aqui é o seguinte, ó. Nesse caso prático aqui, tá, pessoal? Os policiais rodoviários federais que dentro de um posto policial submetem o autor do crime. Esse autor do crime, tá? Esse autor do crime nessa situação aqui, ele está sob a guarda, poder ou autoridade dos PRFs. Concorda comigo? Então ele está sob a guarda, poder ou autoridade do PRF. Ele está detido, ele não está preso, né? Ele foi, de repente foi uma blitz ali, ele está dentro do posto policial, tá? Ele só vai ser preso quando? Quando ele for encaminhado para a autoridade judiciária, a autoridade de polícia judiciária, tá? Delegado de polícia ou da Polícia Federal ou da Polícia Civil, beleza? No momento que esse autor do crime, né? Suposto crime ali, está dentro de um posto policial, ele não está preso ali, ele está detido, né, retido ali para averiguação, tá? E ele vai ser conduzido para uma delegacia de polícia. Nesse momento que ele está dentro desse posto policial, ele está sob a guarda, poder ou autoridade da PRF, tá? Então, submeter ele aqui ao sofrimento físico, tá? É a conduta, tá? É a conduta, beleza? É a conduta lá do artigo 1º, né? Inciso 2, lembra? Lá da lei de tortura. Artigo 1º, inciso 2, que é a famosa o quê? Tortura-castigo. Tortura-castigo. E o que existe? Qual que é a disposição da tortura-castigo? O que existe de peculiaridade na tortura-castigo? É que ela exige intenso sofrimento. Opa, deixa eu apagar aqui. Beleza, pessoal? Então ela exige intenso sofrimento. Aí que tá a pegadinha aqui da questão. Aí que tá a pegadinha da questão, porque a questão fala o seguinte, ó, é independentemente de sua intensidade. Não é independentemente da sua intensidade. Depende sim da intensidade, depende do intenso sofrimento. Então a questão está errada, o gabarito dela é errado.
tá? Errado por quê? Justamente por causa disso que eu falei, tá? Essa situação que foi narrada aqui, ela se amolda, ou seja, ela se encaixa lá no artigo 1º, inciso 2 da Lei de Tortura, tá bom? Artigo 1º, inciso 2 da Lei de Tortura. E lá é exigido esse intenso sofrimento, tá? Como eu já falei antes, a tortura-castigo, que é a tortura do artigo 1º, inciso 2, é a única tortura lá da lei, tá? Que exige o intenso sofrimento. As outras não exigem esse intenso, mas a lei, a tortura-castigo exige esse intenso sofrimento, tá bom? Então, por isso, há necessidade aqui do intenso sofrimento. Então, dizer que independe de sua intensidade, torna a questão aqui errada, tá bom? Claro que essa questão aqui poderia estar com mais detalhes, né? Mas ela queria justamente ver se o candidato sabia isso, entendeu? O concurso da PRF 2021, aí, ó, se o candidato tinha essa ideia, né, de que precisa ter esse intenso sofrimento, né? Então, é uma questão bem interessante, uma questão importante, uma questão, achei bem bacana, tá? Porque amoldou uma situação prática à legislação, certinho? Então, por isso que ela tá errada aí, tá? Próxima. Conforme a lei, tá? A lei de tortura, que define o crime de tortura, dá outra marca correta. Não há previsão de pena para quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto na lei resultante de medida legal. Aqui tá errado, tá, pessoal? Esse não há previsão de pena. Há previsão de pena, sim. Essa aqui é a tortura pela tortura, lembra? Tá? É a tortura pela tortura. Beleza? Então, ela está prevista lá no artigo... primeiro, tá? Parágrafo 1º. Beleza? Então, qual que é a pena dela? 2 a 8. Essa é a regra, né? Pena de 2 a 8. Certinho? Então, há previsão de pena, sim. A B. O crime de tortura é afiançável, tá? O crime de tortura, pessoal, é inafiançável, tá? Por 2 motivos ele é inafiançável. Porque a própria lei, tá? A própria lei do crime de tortura, então vou jogar aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo 6º da lei, tá? A própria lei do crime de tortura diz que ele é inafiançável, tá bom? E também, tá? Por ele ser equiparado a hediondo, tá, pessoal? Equiparado a hediondo, aí eu não vou ter a possibilidade de fiança, tá bom? Então o crime de tortura é inafiançável por 2 motivos. Porque a própria lei do crime de tortura prevê que ele é inafiançável, e outra, né, mesmo se a lei não prevê, se a lei não tivesse tal previsão, ele também seria inafiançável por ele ser um crime equiparado a hediondo, tá? Os crimes hediondos e os equiparados a hediondos, eles são insuscetíveis, tá? De graça, anistia, de fiança, tá bom? Inclusive de indulto também, tá? Então é importante observar aqui, ó, que ele é inafiançável, tá? Ele é inafiançável e também suscetível de indulto, tá? Não vou escrever aqui para não confundir muito, tá? Porque essa não é a ideia da alternativa aqui, tá? Mas você precisa saber que ele é inafiançável, ele é insuscetível de graça, de anistia e também de indulto, tá? De indulto por quê? Porque por expressa previsão lá da lei dos crimes hediondos, tá bom? Ou equiparados a hediondos, tá? Outra observação importante. Uma dica que eu vou deixar aqui, vou até anotar aqui, ó. Ó, se tem T, aqui, ó, se tem T, tá bom? Se tem letra T, tá? Não é hediondo. Beleza? Então, se tem T, não é hediondo. Como assim? O que você está falando? Tá? Viajou? Né? Tá louco? Se tem T, não é hediondo. É equiparado. Então, vou colocar aqui, ó. Se tem T, não é hediondo. É equiparado. Tá? Então, o crime de tortura, ele não... Porque tem T, né? T de tortura. Ele não é um crime hediondo. Ele é um crime equiparado a hediondo, tá? Então, pode ser que caia na tua prova também isso daqui. Presta atenção. Ah, o crime de tortura... São crimes hediondos. Tortura, tráfico e terrorismo.
você vai lá e marca. Não, tá? Tortura, tráfico e terrorismo, os três começam com T, tá? Não são hediondos, eles são equiparados a hediondos, tá? Por que equiparados? Porque as disposições que se aplicam aos crimes hediondos aplicam-se a eles também. Por exemplo, aqui a questão de ser insuscetível a indulto, ou a graça ou a anistia, por exemplo, entendeu? Ou ser inafiançável, tá? Então essas disposições, elas se aplicam aos crimes equiparados a hediondo. Por isso que eles são equiparados a hediondos, eles não são hediondos, tá, pessoal? Então, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, os três começam com T, tá? Então, se tem T, não é hediondo, é equiparado, tá? Então, se tem T, não é hediondo, é equiparado. Quais são? Tráfico, tortura e terrorismo. Beleza? Se tem T, não é hediondo, tá bom? Eles são equiparados a hediondos. Ah, qual a diferença? A diferença é porque ele não é hediondo, ele é equiparado, tá? As disposições que se aplicam aos crimes hediondos aplicam-se também ao tráfico, à tortura e ao terrorismo, tá bom? Mas a definição legal deles é que eles não são crimes hediondos, eles são equiparados, beleza? A C. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para esse exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Essa aqui é a nossa alternativa, tá, pessoal? Essa aqui é a nossa alternativa. Tá lá no artigo 1º, parágrafo 5º, tá? Parágrafo 5º da lei, beleza? Copia e cola o que está escrito lá, tá? Então a condenação, tá? A condenação por crime de tortura acarretará automaticamente, tá, pessoal? Acarretará automaticamente a perda do cargo, função ou emprego e a interdição para esse exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ah, o cara recebeu uma pena de 3 anos, então ele vai ficar 6 anos, tá? Interditado para o exercício do cargo. Beleza? Então isso aqui dispõe lá o parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 5º, melhor dizendo, né? Artigo 1º, parágrafo 5º. Fechou? A D. Diminui-se a pena se o crime é cometido por agente público. Na verdade, a gente já viu isso aqui, né? Não diminui, aumenta, né? Aumenta, não diminui. Beleza? Aí tá errada por quê? Aquele que se omite em face das condutas escritas na lei, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, não incorre em pena. Incorre sim, lembra? A gente já falou isso aqui, que é a tortura omissão. Aquele que se omite é a tortura omissão. Ele incorre em pena sim. Qual que é a pena? 1 a 4, tá? Vou deixar aqui um esqueminha aqui das penas, ó, para ficar mais fácil para vocês ainda, né? Vou colocar aqui, ó, penas dos crimes de tortura, tá? Penas. Nós temos a tortura, a regra geral, né? Tá? Leia-se aqui, regra geral, tortura. 2, aqui é em anos, tá? Pessoal, sempre em anos, tá? 2 a 8 anos, tá? Na omissão. Lembra? Nós temos uma redução de metade, né? Eu vou de 1 a 4 anos. Certo? Se da tortura resulta lesão grave ou gravíssima, tá? Alguns chamam isso aqui também de tortura qualificada, beleza? Aí eu vou ter uma pena que vai de 4 a 10 anos. Pode perceber que ela já aumenta bastante, né? A pena base já dobra aqui, ó. De 2 a 8, ela vai de 4 a 10. Tá bom? Agora, se a da tortura resulta morte, aí eu tenho uma pena maior ainda, né? Por óbvio, que vai de 8 a 16 anos. Tá? Ela quadruplica a pena base. Tá vendo? Ela quadruplica, ela fica 4 vezes mais a pena base, tá? Então o cara já parte de 8 anos. Beleza? De 8 a 16, tá? Essas são as penas previstas lá na lei do crime de tortura, tá bom? Ah, eu preciso decorar? Precisa. Tá bom? Precisa. A gente tem que desmistificar isso daqui, tá? A gente tem que desmistificar uma coisa aqui. Vou até cortar aqui para mim. O fato, tá? De questão, você está no concurso público. O fato de você estar no concurso público, tá bom? Você tem que entender que quando você está prestando concurso público, muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Na verdade, eu me arrisco a dizer que a maioria delas, esmagadora, você precisa decorar, tá bom? Não tem como entender a pena, tá, pessoal? Não tem como entender a pena.
tá? Então se cobrar para você aqui, por exemplo, qual que é a pena do crime de tortura ou omissão, tá? Você não precisa entender a pena, não tem por que você entender a pena. O que tem para você entender aqui de 1 a 4? Não tem nada para você entender aqui, certo? Então você precisa decorar, tá? Você precisa decorar. Não tem nada para ser entendido aqui. É preciso, vou fazer um corte aqui para dividir a tela, né? É preciso você decorar, tá? Então é preciso decorar. Então muitas coisas você precisa decorar, tá bom? Os nomes aqui, pode ser que você precise decorar, tá? Porque como eu já falei, a tua prova pode trazer o nome da tortura, tá? Tortura omissão, tortura castigo. Então ela pode trazer o nome da tortura, tá? Ao invés da definição legal dela. Então para você ficar ligado. Ou ela pode confundir você, tá? Ela pode confundir você também. A banca pode trazer a tortura castigo e dizer que a tortura é omissão, tá? Ou ela pode trazer a tortura pela tortura e dizer que a tortura é prova, entendeu? Então você precisa se ligar nisso daí, tá? Como eu já falei, a definição, os nomes os tipos de tortura, eles acompanham a sua própria definição, tá? Então tem alguma palavrinha ali que já vai te levar, já vai te conduzir ao nome correto, entendeu? Então presta atenção nisso daí, beleza? Então tá aí o gabarito, né? Coordenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para esse exercício pelo dobro do prazo. Aqui é uma questão interessante também, tá? Lembra, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os crimes de abuso de autoridade, lembra? Então no crime de abuso de autoridade, a perda do cargo, se vocês lembram muito bem que assistiram o vídeo, não é automática, tá? A perda do cargo ela é condicionada ao quê? É uma reincidência do agente em crime de abuso de autoridade, tá? E o juiz tem que analisar a situação do caso concreto e daí ele vai dizer se é caso de perda do cargo ou não, tá? Já aqui nos crimes de tortura, a perda do cargo ela é automática, tá? Foi condenado por crime de tortura, vai perder o cargo. Não interessa se é reincidente ou não, não interessa as condições as condições pessoais, não interessa as condições do momento, do fato, vai perder o cargo. É condução automática a perda do cargo. Fechou? Então tá aí o gabarito, né? É isso que eu tinha para trazer para vocês, tá, pessoal? Quero agradecer aqui você ter assistido até aqui, tá? É um vídeo longo aí, tá? Mas é um vídeo que eu trago duas leis, duas exposições, né? Ou tráfico de drogas e tortura, então por isso que ficou um vídeo bastante longo, tá? Mas espero que você tenha aproveitado. Se por acaso você percebeu que eu falei alguma coisa que não condiz aqui, né, com a realidade, estou sempre disponível aqui para discutir nos comentários, tá? Pode comentar. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, tá bom? De novo, esse é o último vídeo da série aí para a Polícia Militar do Mato Grosso, tá? Espero que todos os vídeos que eu gravei durante esses dias todos aí tenham sido aproveitados, tenham surtido algum efeito, né, prático na vida de vocês aí, principalmente para quem vai prestar o concurso, né? E deixo aqui meu muito obrigado, até a próxima, né? De novo, não esquece de compartilhar, curtir, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações para todo vídeo novo que eu postar aqui, você vai receber de primeira mão a notificação ali já, tá bom? Curte, comenta, tá? Pro YouTube, pra plataforma entender que esse vídeo aqui tem uma relevância, teve alguma relevância para você e daí ele vai distribuir para mais pessoas, o máximo de pessoas possíveis aí, que é a intenção aqui do canal é difundir, disseminar o conhecimento aí do direito penal. Fechou? Um abraço e até a próxima.